ele deveria voltar para você em forma de quê? De políticas públicas. Quais políticas? Saúde, que é a nossa, então nós vamos brigar muito para que essa saúde seja de qualidade pública, por isso que eu defendo o SUS, mas não só saúde, educação, desde da creche até a universidade, se possível até a pós-doc, né? Segurança, transporte. Por que a cidade de Maricá tem transporte público, o tal do vermelhinho? Porque consegue botar o transporte público para a população, quando quer. Então, segurança, lazer, habitação, isso são chamadas políticas públicas. Quando você está no governo, você recebe pressão de tudo quanto é lado, querido. Então, o agronegócio está lá fazendo pressão para quê? Para que o governo bote o dinheiro do orçamento lá no agronegócio. Que o cara está assim, ó, eu sou responsável pela comida, então o governo tem que me ajudar. Então é pressão, pressão. Se você não tiver nesses espaços, que são espaços de poder, você não faz a correlação de força, é um cabo de guerra. Então eles pegam o teu orçamento, o orçamento que era para investir para a população, o cara está investindo para que ele gere, né? Está errado? Sei, Angélica, está errada a forma, porque essa balança ela está pendendo mais para um lado do que para o outro, porque o cara está fazendo pressão do lado de cá. O cara quer que invista na infraestrutura, está correto? Tá, porque se não tiver uma ferrovia que vá lá do norte para o sul do nosso estado, você também não consegue escoar a produção e não consegue crescer. Mas se você botar o dinheiro aqui e o lençol for curto, filhinha, o que acontece? Você não investe em educação, não investe na área da saúde. Então, o orçamento é para isso. No meu entendimento, seria para políticas públicas, né? O cara que está nessa área empresarial, ele tem que achar de outra forma, porque o dinheiro, para a minha concepção, ele tem que voltar para quem está pagando. Então, tem que voltar para a área da saúde. E quando você defende um sistema único de saúde, que aqui no Brasil é o maior sistema público do mundo, né? Você vai para os Estados Unidos, o cara não tem serviço público. Ele tem que pagar, ele morre lá, né? Aqui a gente tem. Então, ele deveria funcionar. Porque o dinheiro, que eu falei anteriormente, de emendas, disso, daquilo, deveria fazer com que essa rede funcionasse. Se essa rede funcionasse, não teria problema. Se a rede funcionasse, tivesse trabalhadores que se não quiser trabalhar, você pode mandar embora pela Constituição, mesmo sendo servidor público, você institui o devido processo legal. Então, pode ser mandado embora, mas você tem que ter o controle disso tudo, você tem que ter o cara que trabalhe, você não pode ter o médico que falsifique um dedo para ir lá botar o dedo para não trabalhar, porque a enfermagem você sabe que trabalha, a enfermagem está lá dentro. Você sabe que você entra nos hospitais à tarde, quem você encontra? Só a enfermagem. Então, se isso funcionasse também para os médicos e para todos os outros, para o diretor que tem que fazer 40 horas semanais, né? Para todos os staff que tem que fazer a sua jornada de trabalho, isso funcionaria. Né? Agora cada um vai dando o seu jeitinho, né? O cara quer dormir, o cara não quer fazer esquema, quer ir para casa, aí começa a falência, né? A falência de tudo. Ineficácia. Porque a aposentadoria, eu tenho o direito de estar pagando, Angélica. Não é uma concessão do governo. Você paga a aposentadoria, você desconta do teu contra-cheque aquele valor que você vai pagar. Agora, o que não pode é super salário. Que, todo funcionário público é super salário? Não, pô. Você pega um enfermeiro que hoje tem um piso de R$4.000 e pega o cara do judiciário que tem um ministro que ganha muito mais do que o político. E ninguém chega e fala assim, não, a corrupção está lá no judiciário. Ninguém fala. Porque as pessoas acham que é fácil, né?
falar só do Legislativo. do legislativo. Agora, do judiciário, ninguém fala. Então, o executivo e o legislativo, você fala porque você elegeu, beleza. Mas o judiciário também tem que ter uma lupa ali dentro, porque os caras ganham super salários, o cara ainda ganha gratificações e por aí vai. Então, não... Vota no próprio aumento. Então, não são todos o processo, né? Ele precisa separar joio de trigo para a gente entender isso tudo, e é difícil entender como uma população, quando ela não tem educação, quando ela não é incentivada a estudar, a entender, a gostar de política, a se meter na política, mas de forma correta, para também exigir que os políticos e os poderes públicos sejam de forma correta. Eu entendo o que você disse. Na hora que você falou sobre a questão de insumos, tanto nos hospitais quanto no sistema de saúde como um todo, eu pensei em te perguntar sobre a questão das medicações. Hoje a gente sabe que está tendo uma discussão com relação à prescrição do enfermeiro, com relação a medicações, com relação a antibióticos, e eu queria te perguntar como é que o ato de prescrever medicamento do enfermeiro pode, na minha opinião, até salvar o SUS. O que você acha disso? Concordo plenamente. Tem vários aspectos que nós podemos abordar, né? A primeira questão é a desqualificação que foi feita durante anos do profissional de enfermagem, tanto do técnico quanto do enfermeiro, né? Por essa abordagem, a gente percebe que o profissional foi colocado assim, como se fosse um acessório, não sei se essa palavra não está correta, né? Da categoria médica. Como se fosse um coadjuvante sempre, né? Um paramédico, que era até essa palavra que era utilizada. Então, existia essa coisa de que só o médico, o doutor, é aquele profissional que salva a vida. Segundo, Angélica, na nossa lei do exercício profissional, ela está lá muito claro o que a gente pode fazer. Então, o cara vai na farmácia, compra uma medicação para dor de cabeça, sozinho. Não precisa de receita, não precisa de nada. Agora, se for passar pelo enfermeiro, aí já, mas não é médico. Entendeu? Então, essa desqualificação foi muito grande. E a gente está correndo atrás para mostrar o quanto que nós trabalhamos e podemos modificar o SUS. Porque nós podemos fazer parto normal, né? Nós podemos fazer e assistir a mulher naquele momento que é tão importante e que não precisa ser cortada para fazer uma cesariana. O problema da cesariana é que o médico não quis partejar, né? Então, é mais fácil cortar a mulher, né? Tirar a criança e ele vai lá para o local dele, para até outro emprego. Então, nós podemos prescrever, somos nós responsáveis por vários programas de saúde que existem na rede, né? Você vê a tuberculose, a rifampicina e a isoniazina são medicações que você tem que iniciar. São 2 antibióticos. Quem prescreve esse antibiótico? O enfermeiro, porque já está no programa de tuberculose, assim como a medicação da hanseníase, assim como a medicação da doenças sexualmente transmissíveis, e por aí vai. Uma gestante que você prescreve um sulfato ferroso e um cálcio e solicita todos os exames que são rotinas. Então, por que eu concordo com você quando você fala assim, a gente pode salvar o SUS? E podemos mesmo, porque quando você desafoga uma fila de gestantes, quando você desafoga uma fila de uma criança que precisa fazer uma nebulização, quando você desafoga uma fila de um adulto hipertenso, né, você evita, você transfere para o médico só aqueles casos realmente que precisam ter um médico.